Por seu turno, os membros da cúpula, em especial Gedeuti, Antônio, Amadeu, utilizavam-se de meios ardilosos, artificiosos e fraudulentos, com a obtenção de vantagens indevidas das mais variadas naturezas, desde a obtenção de dinheiros em espécie, segurança privada custeada pelo dinheiro dos fiéis, favorecimento a familiares nos negócios com o presbitério, bem como com fundação por ele mantida. Restou cabalmente demonstrado que os ilícitos penais já vinham ocorrendo há muito, como demonstra, por exemplo, a carta em que o pastor tal relata irregularidades ainda nos idos de 2003. O dinheiro recolhido para onde vai então? Se órfão e viúva não recebem doação, eu bem que gostaria de ter uma explicação. Mas se você pergunta, vai ouvir repreensão. Eu até gostaria de ter uma explicação. Mas se você pergunta, vai ouvir repreensão. Eu até gostaria de ter uma explicação. Mas se você pergunta, vai ouvir repreensão. Eu vou passar para vocês alguns trechos da peça de denúncia do Ministério Público para que você entenda melhor o que nós citamos no início. Vamos lá? Bom, temos aqui o processo, que é o processo de denúncia do Ministério Público. Então, eu vou fazer referências aqui e vou citar o nome apenas dos pastores que estavam arrolados nesta denúncia, foram denunciados pelo Ministério Público e que continuaram ainda na liderança da igreja e que continuam na liderança até hoje, tá bom? Vamos lá? Eu vou ler para vocês, então, inicialmente aqui nós temos as figuras que foram denunciadas. Primeiramente, o pastor, presidente e também fundador da Igreja Cristã Maranata, Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros. Em seguida, Antônio Carlos Peixoto. Depois, Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Wallace Rossetti. Amadeu Loureiro Lopes, todos pastores e que ainda exercem alguma função de liderança na Igreja Maranata. Vamos apenas aos trechos que eu selecionei. No mérito do deciso, o meritíssimo juiz reconhece a complexidade do caso que envolve inúmeras pessoas jurídicas e físicas naturais, a existência de crimes diversos praticados tanto de competência federal como estadual, um sem número de contratos superfaturados, emissão de notas fiscais sem lastro, remessas de dinheiro para o estrangeiro das mais variadas formas, criação de empresas fantasmas, malversação de recursos públicos provenientes de substanciosas emendas parlamentares e etc. A primeira imputação diz respeito exatamente à quadrilha ou bando, que é uma designação do artigo 288 do Código Penal brasileiro. O conjunto probatório acostado ao presente procedimento investigatório revela a existência de uma sofisticada organização criminosa, estruturada profissionalmente de forma estável e permanente, com divisão de tarefas e instalada no âmbito da Igreja Cristã Maranata para a prática de crimes como estelionato, artigo 171 do Código Penal, falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, apropriação indébita, artigo 168 do Código Penal, e emissão de notas de venda sem a correspondente prestação do serviço ou fornecimento do produto, que é a duplicata simulada, artigo 172 do Código Penal brasileiro. Durante o transcurso do PIC número 5/2012, instaurou-se também no âmbito do GAECO o procedimento investigatório número 11 de 2013, desta vez para averiguar a prática de delitos de ameaça, artigo 147 do Código Penal brasileiro, coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal brasileiro, e tráfico de influência, artigo 332 do Código Penal brasileiro. Pelo que foi apurado, os 12 primeiros denunciados, de modo convergente e em conluio, estabeleceram um engenhoso esquema de desvio de doações
dízimos e contribuições oferecidos à Igreja Cristã Maranata, de tal modo que, aproveitando-se da imunidade tributária aos templos de qualquer culto prevista no artigo 150, inciso 6, a linha B da Constituição Republicana de 1988, viabilizaram a utilização dos recursos pertencentes à ICM em proveito e regozijo próprio. Nesse diapasão, os valores obtidos com as doações, por expressa disposição do artigo 9º do Estatuto, os quais deveriam ser investidos em assistência social e na manutenção dos cultos, atividades beneficentes, foram desviados de sua finalidade precípua para atender aos interesses particulares dos ora denunciados. Com o objetivo de acobertar as irregularidades praticadas e justificar os gastos da instituição, os acusados se valiam ora da constituição fraudulenta de empresas, ora da utilização de outras já constituídas, contratando serviços por valores acima dos padrões de mercado, além de confabular a escrituração de notas fiscais superfaturadas de empresários que também eram ou são membros da Igreja. O vínculo de caráter duradouro e estável, observado entre as empresas, membros da Igreja Cristã Maranata e o Presbitério Central, possibilitou a dissimulação de atos irregulares praticados, consistente na venda de mercadorias ou prestação de serviço sem a correspondente nota fiscal idônea a atestar o valor de mercado, ou mesmo sem a entrega do produto ou execução da tarefa avançada. Para melhor compreensão dos fatos, destaca-se o profissionalismo e a forma sorrateira com que o denunciado Gedeuti agia, pois não se encarregava, no mais das vezes, de praticar atos formais, a despeito de sempre ter exercido a presidência ou a vice-presidência da instituição em questão, delegando-os quase sempre aos membros da comissão executiva, sendo que cada um era responsável por uma pasta ou tarefa, bem como por cumprir e fazer cumprir as ordens do presidente. Em outras palavras, pode-se dizer que a organização ora denunciada era subdividida e estruturada em setores específicos, cada um colaborando da sua forma para alcançar o objetivo criminoso em busca de uma forma individualizada de contraprestação. Porém, tudo o que era decidido deveria passar pelo crivo do presidente Gedeuti Gueiros. Como forma de ilustrar essa realidade, fácil observar, por meio dos depoimentos das testemunhas, que Gedeuti era detentor da última palavra em todos os aspectos, sendo que nada era decidido sem o seu aval, em razão da liderança que exercia na ICM ainda quando era vice-presidente. Com a base informativa probatória coletada, pode-se afirmar que Gedeuti Gueiros, até pelo cargo que ocupava, sempre exerceu o controle do núcleo central, revelando de forma unívoca a centralização de poder na ICM, sendo certo que o presidente ocupava o vértice da pirâmide do crime, sendo detentor do domínio funcional e interlocutor visível da organização criminosa, colocando-se como verdadeiro déspota dentro da confraria do crime, contando ainda com o auxílio direto de vários dos codenunciados, dentre os quais Antônio, cuja função primordial na quadrilha era a solicitação de notas fiscais superfaturadas às empresas. Os demais membros da comissão executiva, por seu turno, atuavam com união de esforços para chancelar as irregularidades praticadas e outras decisões provenientes do núcleo da ICM, sempre sob as ordens de Gedeuti Gueiros.
O sexto denunciado, Amadeu Loureiro Lopes, responsável pela obra no exterior, era o conselheiro voltado para a fortificação da doutrina espiritual. Suas atividades eram sempre voltadas a seminários, palestras e atividades do gênero. Por essas constantes viagens ao estrangeiro, é também suspeito de praticar o crime de descaminho, fato que está sendo investigado pelas autoridades competentes, como já assinalado linhas atrás. Prestava serviços ao PES, a despeito da vedação estatutária, recebendo R$6.000 por mês, segundo o depoimento de fulano de tal, sendo certo que a empresa Vilamed foi criada com o propósito exclusivo de servir de fachada para tais pagamentos, que eram feitos a título de ajuda. Sua esposa, Adelinda Lopes, proprietária da farmacológica, mantinha negócio com o PES e emitia notas de medicamentos em valores superiores ao contratado. Tudo com a ciência e anuência da quadrilha ora descrita. O acusado Wallace Rossetti foi o primeiro tesoureiro, muito hábil e conhecedor da área de tecnologia e informática, cabendo-lhe toda a parte da arrecadação, verificação de gastos, assinatura de cheques, pagamento de contas, realização de balanços, condição que lhe permitia cognição dos ilícitos praticados, sendo que sua conduta permitia os pagamentos das notas emitidas de forma inidônea. Antônio Carlos Peixoto, sétimo denunciado, é empresário do setor de seguros, proprietário da empresa Angular. Ministrava aula em seminários no exterior, responsável pelo meio-oeste norte-americano e pelas igrejas da Irlanda e restante da Europa. Seu papel na organização criminosa também era de destaque, pois fornecia seguros a todos os pastores, sendo que as apólices eram comercializadas acima do preço de mercado. Sendo certo também que, por ocupar cargo na administração do presbitério, não poderia manter com este vínculo negocial. Chama a atenção o fato de que cada evento, seminário ou encontro de formação realizado pela ICM ser exigida a contratação de uma apólice de seguro individual para cada um dos participantes, prática rotineira e inusitada, capaz de garantir consideráveis aportes financeiros em proveito de Peixoto ao longo dos anos, sem concorrência, cotação de preço ou sequer necessidade. Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, o oitavo denunciado, era responsável pelo setor de almoxarifado e pela construção dos templos e manaíns. Sua condição de almoxarife lhe dava conhecimento sobre a aquisição de materiais que não eram entregues. Haja vista a emissão de notas frias, cabendo a este denunciado o desempenho desta função na quadrilha. Frise-se a simples contratação das empresas de propriedade dos pastores e membros da ICM, notadamente daqueles que compuseram a cúpula gestora da entidade religiosa, bem como a remuneração direta e indireta que auferiam, conforme o acervo probatório produzido, por si só caracterizam o ilícito e demonstram a verdadeira e dolosa intenção de utilizar a instituição, efetiva vítima de seus gestores, e travestir o discurso religioso para a obtenção das mais diversas vantagens indevidas. O imputado Gedeu Tigueiros, presidente da igreja desde 2006, e desde a sua fundação em 1968, ocupante do cargo de vice-presidente, a bem da verdade, os negócios particulares do acusado confundem-se com os negócios do próprio presbitério, que servia Gedeuti
o dono da igreja. O próprio organograma da ICM no Brasil e no exterior é hierarquizado e bem centralizado, cabendo ao presbitério de Vila Velha Espírito Santo, composto por um presidente, um vice-presidente e uma diretoria executiva, a função de núcleo central e decisório, repita-se, nos aspectos espirituais, administrativos, financeiros e contábil. De fato, a folha 17, anexo 3, tomo 1, do procedimento investigatório, fulano de tal, afirma que a administração da ICM é altamente centralizada na pessoa do presidente. O primeiro denunciado, Gedeu Tigueiros, e do vice-presidente co-denunciado, Antônio, foi ressaltado que desde a fundação, a ICM possui tal característica e todas as decisões passam pelo presbitério, sendo que Gedeuti tinha a última palavra em todos os aspectos relevantes e decisivos da igreja. Dando continuidade ao seu depoimento, fulano de tal esclareceu alguns fatos acerca da emissão de notas fiscais superfaturadas. Disse que manteve conversa com uma pessoa chamada Cicrano, autônomo e prestador de serviços de eletricista, pessoa esta que teria apresentado um orçamento de R$ 2.400 para a prestação de serviços, mas foi solicitado ao mesmo que emitisse uma nota fiscal de maior valor, com a justificativa de que a igreja precisava fazer caixa para auxiliar os irmãos. Posteriormente, o Cicrano tomou conhecimento de que um grupo de pessoas ligadas ao denunciado Antônio havia constituído uma empresa de prestação de serviço do mesmo ramo solicitado a ele próprio, tendo sido apurado que os serviços foram prestados pelo valor de R$ 8.500, portanto, bem acima dos R$ 2.400 por ele cobrados. De igual modo, outro fato relatado pela declarante e que demonstra o engenho criminoso instalado no âmbito do PES diz respeito à pessoa de fulana de tal, que trabalhava prestando serviços de ambulância a preços módicos, visando exatamente colaborar com as obras caritativas da ICM. No entanto, foi criada uma empresa voltada à prestação desse tipo de serviço para atender a igreja, que cobrava valores bem superiores aos que eram constantes do orçamento da fulana de tal. A pessoa de Cicrano, ouvido as folhas 156 e 163, que desempenhou as funções de confiança e assessoramento imediato da comissão executiva e de seus pastores membros, disse que cabia a Antônio a administração geral e ainda a chefia do Conselho Fiscal, responsável pelas finanças, ordenador de documentos fiscais e contábeis e detentor de senhas de acesso aos sistemas. Cicrana relata com detalhes o esquema de emissão de notas inidôneas, com o nítido propósito de simular a realização de uma despesa pelo presbitério. Mas como o pagamento nunca vinha a ser efetivado de fato, pois as notas eram frias, os valores ficavam à disposição da organização criminosa que podiam dele se apropriar, sem que a prestação de contas apontasse o desfalque, pois os responsáveis financeiros, contador, tesoureiro e etc., também aderiram à fraude, como narrado no capítulo 2 supra. Disse ainda que, não obstante a inadimplência generalizada dos titulares do plano individual familiar e as constantes indagações do depoente acerca das irregularidades e da bola de neve que poderia ser criada, provocando um rombo nas contas e o não pagamento de eventuais indenizações, Antônio Carlos Peixoto, sempre que questionado, assegurava que o depoente não precisaria se preocupar,
pois estava tudo sob controle, afirmando categoricamente o conhecimento do fato e o aval de Gedeutigueiros, bem como a autorização deste para a quitação destes boletos pelo presbitério, extraindo valores das contas destinadas ao recolhimento do dízimo. O próprio depoente ainda deixou claro que Gedeuti tem a voz de comando em todos os aspectos e sempre teve conhecimento desses contratos, pagamentos irregulares e desvio de dízimos para finalidades diversas das constantes do Estatuto da ICM. Em seu depoimento às folhas 256, Fernando Ataíde Carvalho afasta qualquer possibilidade de o denunciado Antônio ter agido exclusivamente por sua vontade ao pedir favores escusos, como a emissão de notas fiscais ilícitas, pois, ao assim agir, o vice-presidente e segundo denunciado procedia com a ciência e a anuência do presidente Gedeutigueiros. A bem da verdade, Fernando relatou que Gedeuti teria dado carta branca para as manobras ilícitas, delegando e impondo a Antônio o dever de assinar os documentos pelo presbitério. Sobre a liderança exercida por Gedeutigueiros, Fernando diz que o mesmo sempre conduziu as reuniões e delas todos participavam. Cita ainda o incremento injustificado de compra e venda de imóveis pela ICM para a realização de lucro, em uma verdadeira especulação imobiliária que foge completamente aos fins e propósitos de uma entidade religiosa, plasmados inclusive no artigo 1º do Estatuto da ICM-PES, folha 30, volume 1. Daniel Moreira, ouvido às folhas 128 e 136, é o atual diretor administrativo e de recursos humanos da ICM. Compondo o Conselho Presbiteral, em suas declarações afirmou que todo o montante recolhido em espécie ou em cheque passa por 2 tesoureiros e é enviado mensalmente para as contas do presbitério, ressaltando que a centralização de decisões sempre existiu e partiu do presbitério, sediado em Vila Velha. Por um gesto de curiosidade, de certa feita, Daniel procurou saber quanto a igreja arrecadava e recebeu como resposta que tal informação era privilegiada e só quem a detinha era o diretor financeiro e o presidente, sendo que os valores arrecadados e gastos não é dado conhecimento aos membros de forma ostensiva, comprovando a existência de uma contabilidade obscura. Por seu turno, a testemunha fulana de tal, responsável a partir de outubro de 2003 pelo Manaim de Divinópolis, disse que, ao assumir, encontrou diversas irregularidades, tais como Caixa 2, notas frias e compras injustificadas. Antes de assumir, o responsável era a pessoa de Cicrano, que tinha acesso às contas juntamente com o tesoureiro. Foi relatado que, ao comunicar as irregularidades, foi desligado da função. Naquela época, o responsável pela ICM e pelo presbitério era Gedeuti, e tomaram conhecimento das irregularidades fulano, Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, Cicrano, Antônio Beltrano, Gedeuti Victalino Teixeira Gueiros, Antônio Carlos Peixoto, membros da comissão executiva, sendo essas as pessoas que se reúnem e compõem as decisões que vão encaminhadas para Gedeuti. Importante consignar que fulano entregou cópias de documentos do Caixa 2 do Manaim de Divinópolis, comprovando o superfaturamento na transação comercial firmada entre o fornecedor de gás e a Igreja Cristã Maranata. Relatou ainda que entre os anos de 1999 a 2000, a proposta do gás foi de 90 centavos o quilo, com todos os impostos inclusos, preço do GLP.
Mas esse valor saltou para R$ 2,06 em 2002, sendo que o fornecedor disse que recebia apenas 90 centavos, e a inclusão do valor maior na nota fiscal em relação ao quilo do gás era feita por orientação do responsável do Manaim, o Sicrano. Além disso, acerca da discriminação de despesas do Manaim, importante ressaltar a elevação artificial do custo de manutenção, podendo ser mencionado que no mês de julho de 2003 foi gasta a quantia de R$ 4.917,36 com jardinagem. No mês de agosto, foram gastos com jardinagem o valor de R$ 5.010,50. E em setembro, por sua vez, o gasto foi de R$ 6.584,24. Contudo, nos meses seguintes, após fulano compor a comissão do Manaim, em outubro de 2003, os gastos com jardinagem caíram drasticamente, estabilizando-se em média no valor de R$ 350 ao mês. Mencionada testemunha afirmou ainda que todas as lâmpadas utilizadas nas igrejas do país eram fornecidas pela empresa cujo sócio era o pastor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira Filho, sendo que as transações eram firmadas diretamente pelo presbitério e distribuído para as igrejas. Então, só para que fique mais claro, porque eu não coloquei o nome das pessoas, mas o que aconteceu foi o seguinte: o Manaim de Divinópolis era administrado por um pastor, e esse pastor ele foi substituído por um outro que veio depois. O que veio depois constatou ali que havia notas fiscais frias e que também havia uma espécie de superfaturamento de serviços. Por exemplo, serviços de jardinagem estavam sendo realizados a mais de R$ 6.000 ao mês. E quando entra esse novo administrador, este novo pastor que identifica essas irregularidades, ele manda as informações, inclusive comprovadas com documentos, manda para o presbitério. Chegando essas informações no presbitério, esse pastor que denunciou as irregularidades foi afastado do cargo. E aqui eles relatam que este novo pastor que entrou, o mesmo serviço que era realizado a R$ 6.584 passou a ser realizado quando ele entrou por R$ 350. Mas ele foi afastado por ter denunciado os pastores que estavam administrando o Manaim de Divinópolis. Vamos em frente. O depoente, ao final de suas declarações, confirmou que Sara Gueiros Dodge percebe uma pensão mensal em decorrência da morte de seu marido Edward Dodge, no valor aproximado de R$ 7.000, pagamento custeado pela ICMPES e realizado por meio de Caixa 2. Fulano de tal, que trabalhou na Fundação Manuel dos Passos Barros no período de 2001 a 2006, desempenhando a função de coordenadora de assistência social, relata que tem conhecimento de que parte das cotas do Hospital Metropolitano foram adquiridos com recursos próprios da Igreja Cristã Maranata. Recursos esses provenientes de dízimos e ofertas, recolhidos dos membros da ICM. Conforme o relato desta testemunha, o objetivo da parceria entre o Hospital Metropolitano e a ICM era para atendimento pessoal da família do denunciado Gedeutigueiros, o qual estava com uma filha de nome Jurama Gueiros, recém-formada no curso de medicina, e por esta razão precisava inseri-la profissionalmente. Tanto é assim que o local onde funciona a fundação pertence à Igreja Cristã Maranata, e o dinheiro gasto na construção desse imóvel
pertence à própria ICM, sendo subordinada diretamente a ela, pois todos os pagamentos, compras e contratações passavam pelo crivo da diretoria. E o primeiro denunciado, Gedel Tigueiros, tinha a palavra final acerca do que se passava. No que se refere a outras emendas parlamentares, fulana declara que foi comprado um aparelho mamógrafo e um aparelho de ultrassonografia, sendo que esses aparelhos não foram utilizados na fundação, mas sim para atendimentos de serviço da filha do denunciado Gedel Tigueiros, Jurama Gueiros. Expediente similar foi empregado na aquisição de uma ambulância por meio de uma emenda parlamentar concedida em favor da fundação, a qual transferiu a posse de uso do veículo para um grupo voluntário de socorristas chamado Rodovia. A testemunha relatou ainda, no que tange à aquisição de medicamentos por emenda parlamentar, que o procedimento da compra dos remédios era direcionado para que essa aquisição fosse feita por meio de uma farmácia de propriedade do cônjuge do sexto denunciado Amadeu Loureiro, cujo nome é Linda, como forma de compensá-lo pelas suas constantes viagens como voluntário, o que provocava uma ausência perante seu consultório, demonstrando assim a obtenção de vantagem indevida mediante o emprego de meio artificioso. Fulana acrescentou também que em uma determinada aquisição de remédios na farmácia de propriedade de Linda, a nota fiscal possuía valor superior ao que havia sido contratado com a fundação. A testemunha fulana de tal, que a partir de 2006 passou a trabalhar no setor de videoconferência da ICM, compareceu ao GAECO e prestou as declarações juntadas às folhas 575 e 578. Disse que naquele período observou que o presbitério realizava contratos comerciais privilegiando determinadas pessoas, membros da ICM ou próximas a seus líderes, para a prestação de serviços contínuos, formalizando situações e benefícios aos contratados que normalmente não eram praticados no mercado, visando o favorecimento pessoal desses. A testemunha relata também ter verificado que determinados funcionários ou mesmo pessoas próximas aos líderes recebiam benefícios, tais como pagamento de combustível para seus veículos particulares, refeição, viagem e até mesmo destinação de bens materiais adquiridos pela ICM e repassados para uso exclusivo, sendo que esses benefícios não tinham relação com a prestação do serviço ou atos praticados em favor da ICM, constituindo vantagem oferecida aleatória e indevidamente. Em seu depoimento às folhas 827 e 831, fulano confirma que Gedelti de fato manda e sempre mandou na ICM, nos aspectos espirituais, administrativos e de qualquer natureza, enfim. O que ocorria mesmo quando este ainda era vice-presidente, fazendo questão a testemunha de ressaltar o seu perfil dominador e autoritário. Fulano acrescenta ainda que a comissão executiva funcionava como colegiado meramente formal, pois a voz e o poder de decisão sempre estiveram concentrados na pessoa do presidente e nenhum dos membros ousava se erguer ou questioná-lo, sendo que quem falasse um A contra Gedelti era expurgado da igreja, não tendo outra saída a não ser fazer um acordo, retratar-se, aceitar valores para se calar ou ser perseguido pelas pessoas ligadas ao presidente. Mário Rastenreiter de Souza, que diz que a cúpula gestora da ICM o tem como inimigo em razão dos diversos artigos que publica em seu blog nos últimos 10 anos sobre irregularidades testemunhadas na igreja, afirma ter pleno conhecimento de que o sistema de administração imposto por Gedelti no âmbito do presbitério é
corrupto. Mário alega que deixou de ser membro da ICM em 1987, quando atestou episódios que demonstravam a prática de Caixa 2 e desvio de dinheiro para contas particulares de alguns pastores. Ressaltou que, em 1986, Gedeuti expediu um documento apoiado pela comissão executiva, determinando que 7 pastores passassem a receber em suas contas particulares depósitos de valores provenientes de ofertas voluntárias e dízimos dos fiéis. De fato, não há como negar a forma ardilosa como o dízimo era arrecadado no âmbito da Igreja Cristã Maranata. Tanto que a testemunha fulana de tal esclareceu que a igreja, ao alterar o canhoto dos recibos dos dízimos doados, modificando a expressão dízimo para doação, visou induzir os fiéis em erro, precavendo-se de futuras demandas judiciais pela devolução dos valores arrecadados, pois, para o presbitério, doação o descompromissaria de aplicar os recursos na finalidade precípua da denominação religiosa. O ardil encontra-se materializado à folha 228, volume 1, onde se constata dos recibos com expressões distintas. O primeiro consigna doação, ao passo que o segundo, dízimo, o que é corroborado inclusive pela testemunha Fernando Ataíde, que menciona que esta alteração foi premeditada. Colacionou ainda que também foram emitidas notas como forma de remunerar os serviços prestados pelas empresas de Wallace Rossetti, cursos a membros e funcionários da ICM, já que, pelo estatuto da ICM, não poderia ser feito pagamento direto a ele, evidenciando sobremaneira o meio fraudulento artificioso. Da mesma forma, informou que as notas fiscais emitidas pelas empresas de Amadeu Loureiro Lopes foram pagas pelo presbitério como forma de remunerar os serviços prestados junto à comissão, tendo em vista a proibição contida no estatuto de que ele viesse a ser remunerado diretamente pela instituição, demonstrando de igual modo o engodo, eis que por vias oblíquas era sim remunerado, o altruísmo era falso. Releva notar que durante o período acima mencionado, sempre que solicitado, o seu filho fulano pedia as notas fiscais em nome do denunciado Antônio. Segundo fulano, os valores representados pelas notas serviam para custear o trânsito de pastores e o auxílio de irmãos em momentos de dificuldade, como funerais, problemas de saúde, etc. Fulano diz que prestou esse tipo de serviço por aproximadamente 2 anos, continuidade delitiva, acreditando que repassou cerca de 1,5 milhão em notas de moedas estrangeiras a Antônio. Ressalta, ao final, que praticava tal ato pensando exclusivamente no auxílio aos irmãos estrangeiros e no apoio e interesse espiritual. Afirmou que fulano também era responsável por todo o setor de segurança do presbitério Espírito Santense, uma vez diagnosticado constantes furtos e arrombamentos nas unidades da igreja, sobretudo nos Manaíns. O dinheiro extraído do presbitério por intermédio de notas fiscais inidôneas emitidas servia, na verdade, para o pagamento de policiais militares, membros da ICM, para que, nas suas folgas, fizessem a segurança dos prédios e unidades. Ainda de acordo com a lista encaminhada pela própria ICM, foram pagos pelo presbitério à empresa de propriedade de Antônio Carlos Peixoto, a Angular Administradora e Corretora de Seguros, o valor de R$ 364.866,78,
para a empresa de Amadeu Loureiro Lopes, Vilamed Gastro Clínica Limitada, e de sua esposa Adelinda Simões Lopes, a farmacológica Farmácia de Manipulação Limitada, foram pagos, respectivamente, R$ 102.535,14 e R$ 17.257,39. Nos dias 4 e 5 de dezembro de 2012, tendo apontado como causa primordial das irregularidades ocorridas no âmbito da ICM o tipo de gestão desenvolvida por Gedeuti, que dita as regras de forma autoritária e faz valer os seus interesses e entendimentos, inclusive quando vão de encontro às deliberações da comissão executiva. À guisa de exemplo, mencionou o seguro de equipamentos de imóveis, contratado pela ICM por intermédio da empresa Pulso Corretora, de propriedade do pastor fulano de tal, cujas irregularidades não impediram que Gedeuti, mesmo havendo decidido a comissão pela suspensão, ordenasse a manutenção do acordo e dos pagamentos ao citado pastor, em razão da afinidade e proximidade que mantinha com o antigo presidente. Fulano apontou ainda que é comum a contratação de serviços por empresas de propriedade de membros da comissão, apesar dos impedimentos expressos no estatuto, como no caso da Microlins e da funerária Primícias do pastor Wallace Rossetti, da Vilamed, do pastor Amadeu Loureiro Lopes e da Angular Seguros, do pastor Antônio Carlos Peixoto. A situação do ex-contador da ICM, fulano de tal, que continuou recebendo da igreja a quantia de R$ 5.000, mesmo após deixar de prestar os seus serviços, benesses determinadas por Gedeuti, e possibilitada através de esquema envolvendo outro ex-trabalhador do presbitério, o fulano, que emitia notas fiscais sem lastro por meio de sua empresa para justificar a citada saída de caixa. As folhas 1079 e 1091, o acusado fulano, proprietário da empresa Empilhadeiras Limitada, afirma que pode atestar a participação do vice e do presidente da ICM nas irregularidades, uma vez que Antônio admitia que pagava contas pessoais de gedeutigueiros com valores do presbitério. Confirma que Antônio nunca agiu sem estar autorizado pelo presidente. Aliás, ninguém dentro da ICM, nem mesmo ele próprio. Segundo as provas dos autos, o escritório de advocacia tal recebeu em torno de R$ 70.000 ao mês e ainda outros R$ 30.000 pagos pelo Manaim de Domingos Martins, que tinha um CNPJ distinto, mas era mantido pela ICM. Logo, o escritório tal recebia aproximadamente R$ 100.000 mensais. Outro escritório, por sua vez, recebia aproximadamente R$ 30.000 mensais. E outro escritório também recebia entre R$ 15.000 e R$ 18.000 por mês, segundo o depoimento de fulano de tal. Fulano de tal exerceu trabalho voluntário no Manaim de Domingos Martins e percebeu irregularidades como desvio de recursos do ICM para contas particulares do administrador anterior e familiares do mesmo, bem como favorecimento a membros da comissão executiva. De fato, os documentos apreendidos no alvo 1 malote 7, foi encontrada carta da lavra de fulano de tal, datada de 2 de abril de 2003, relatando que houve apropriação de recurso dos dízimos e ofertas para empréstimos pessoais via cooperativa para aquisição de cotas do Hospital Glória, não quitados até o momento.
A respeito desses e outros negócios, por várias vezes manifestei diretamente ao nosso pastor Gedeuti a minha discordância, mas sabemos que nesta comissão e no meio do nosso povo, os comentários se alastram como praga na plantação. Percebendo os ilícitos cometidos, relatou-os, tendo por essa razão sofrido ameaças e resistências que partiam inclusive da comissão executiva, especialmente de Antônio Carlos Peixoto, que à época era tesoureiro e assinava os cheques e ordens de pagamento. Fulano corrobora o que já havia sido relatado por outras testemunhas no sentido de que Gedeuti Gueiros não assinava documentos, somente os que lhe interessava. No dia a dia, quem rubricava documentos era Antônio ou fulano de tal, mas sempre com a anuência de Gedeuti, liame subjetivo. Fulano afirmou que chegou a participar de diversas reuniões no presbitério, inclusive as costumeiras, que sempre ocorrem nas noites de quarta-feira, mas as reuniões só ocorriam com a presença de Gedeuti. E sem a presença deste, nada era decidido ou discutido, ficando a reunião limitada a grupos de oração. Fulano negou ter sido responsável pela segurança da igreja, porém, admitiu que a utilização de militares para a segurança de templos, de unidades e da família de Gedeuti, de fato, existiu por longos anos, o que evidencia que Gedeuti obteve mais esta vantagem indevida. Entretanto, as investigações revelaram e a própria igreja confirmou, através de documentos encaminhados, após requisição ministerial constantes do anexo 9, pagamentos efetuados a diversas pessoas físicas, naturais, membros da ICM, e jurídicas vinculadas direta ou indiretamente aos denunciados, num montante de R$ 24.823.688,19, conforme quadro demonstrativo a seguir estampado. Ouvido as folhas 772 a 775, fulano de tal, cabo da Polícia Militar, afirmou que o pastor tal criou uma comissão para definir a estratégia de convocar policiais militares, membros da igreja, para formarem um grupo, montarem uma escala de serviço e prestarem segurança às unidades da igreja. A testemunha disse que foi um dos pioneiros no trabalho e inicialmente trabalhava no período noturno, resguardando a própria sede do presbitério em Vila Velha, Espírito Santo. Com o passar do tempo, cerca de 40 policiais militares compunham as escalas e os serviços eram prestados em diversos locais e eventos. Os policiais recebiam uma ajuda de custo por parte do presbitério, que no início era de R$ 40, por 12 horas de serviço, valores esses que foram atualizados com o tempo. O policial afirma, todavia, que, na época, o Comando-Geral da Polícia Militar foi informado pelo presbitério que os militares trabalhavam de forma voluntária junto às unidades da ICM. Acerca do pagamento de policiais para a segurança de pessoas e unidades da ICM, somente vislumbrava uma possibilidade, qual seja a emissão de notas fiscais inidôneas. Afirmou ainda que todos dentro do presbitério tinham conhecimento desse tipo de serviço, até mesmo porque era feito de forma ostensiva, e os policiais ora trabalhavam fardados, ora à paisana, porém sempre armados. Fulano relatou que tinha conhecimento de que essas pessoas não poderiam ser contratadas e remuneradas para tanto, tendo se sentido no dever de procurar por diversas vezes o pastor tal, membro da comissão executiva responsável pela segurança. Conforme destacado ao final do segundo depoimento prestado por Fulano, havia um rol de empresas que prestavam serviços ou entregavam mercadorias ao presbitério de forma rotineira,
todas pertencentes a membros da comissão executiva e seus familiares, estatutariamente vedado, tais como Angular Seguros, Moraes e Barcelos Advocacia, Vila Med, empresa de sonorização UORC, de propriedade do sobrinho de Gedeuti. O presbitério adquiriu um terreno pelo valor de R$ 1.837.500, onde funcionava a empresa Brasem Brasil Depósito S.A., de propriedade do acusado Antônio Carlos Oliveira e Carmo de Paula, subordinado de Antônio no almoxarifado, conforme documentação constante do alvo 11 do mandado de busca e apreensão. Leonardo confirmou que houve casos de demissão de trabalhadores do presbitério que, não obstante, continuavam prestando serviços e eram por isso remunerados. Caso do fulano, secretário pessoal de Gedeuti, caracterizando mais uma vez a obtenção de vantagem indevida. Conforme explicou Antônio, os membros do Conselho Executivo, em sua maioria, eram proprietários e sócios de empresas dos mais diversos ramos, cujas atividades estavam voltadas para a prestação de serviços ao presbitério espírito-santense, exemplificando com o caso da empresa Angular Serviços, que contratava seguros com o presbitério por preços acima dos praticados no mercado há 20 anos, continuidade delitiva, sendo que a pessoa de Antônio Carlos Peixoto era tesoureiro e proprietário da referida empresa, o que, repita-se, a exaustão, é vedado pelo Estatuto da ICM. Antônio apontou ainda outras empresas que, contrariando o Estatuto da ICM, se relacionavam com o presbitério, a saber, Cubos Engenharia, de Antônio Carlos de Oliveira, a Pulso Corretora, de propriedade do pastor Tal, Vila Med, de Amadeu Loureiro, a Primícias, de Wallace Rossetti e do pastor Tal, a farmacológica Manipulação da esposa de Amadeu Loureiro Lopes. Fez questão de frisar as folhas 1106 que no final de 2009 participou de uma reunião da comissão executiva e naquela ocasião fulano colocou em pauta o assunto referente à situação econômica de Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira, que, à época, passava por dificuldades. Foi então sugerido que o presbitério adquirisse o imóvel que sediava uma das empresas de Antônio Carlos, um galpão situado em Viana, Espírito Santo, às margens da BR-262, tendo sido apresentado o valor do metro quadrado e o total do imóvel, que girava em torno de R$ 1,5 milhão de reais. A avaliação esta que foi feita pelo próprio fulano, a caneta, no ato da reunião, e todos deram o aval. A escritura foi assinada pelo pastor Tal. A considerável e incompatível evolução patrimonial apresentada por alguns dos denunciados demonstra o enriquecimento ilícito e acentua a ocorrência do desvio de valores no seio da Igreja Cristã Maranata, conforme gráficos elaborados pelo Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. A. Gedeuti Vitalino Teixeira Gueiros. Movimentação financeira alcançou até 7,58 vezes o seu rendimento, indicando clara incompatibilidade entre os anos de 2009 e 2011. Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Incompatibilidade entre a movimentação financeira e os rendimentos brutos no ano de 2007 e evolução patrimonial exagerada quando comparada aos valores recebidos no ano de 2009, observando-se diferença de R$ 177.014,27. Deveras, a evolução patrimonial dos membros da cúpula é uma realidade. Inclusive, foi mencionado um fato concreto por uma das testemunhas consistente na aquisição por parte de Gedeuti Gueiros de um imóvel situado em uma valorizada área do shopping da Praia da Costa, onde se instalou uma agência da Caixa Econômica Federal.
Acresce que a obtenção de vantagem indevida por meios artificiosos por parte do primeiro denunciado em questão fica ainda mais evidente na medida em que o mesmo, como já bastante acentuado, é o dono da igreja e dela se vale para fins particulares, a ponto de haver uma simbiose entre a pessoa natural de Gedeuti e a pessoa jurídica Igreja Cristã Maranata. Tanto que no licenciamento para a construção no imóvel em questão, procedido junto à Prefeitura Municipal de Vila Velha, o desembaraço foi procedido por um procurador constituído, pasmem, pela própria igreja e não pelo interessado direto, o particular Gedeuti. Wallace Rossetti. Movimentação financeira incompatível com os rendimentos nos anos de 2010 e 2011, alcançando até 4,73 vezes os valores recebidos. Por seu turno, os membros da cúpula, em especial Gedeuti, Antônio, Amadeu, utilizavam-se de meios ardilosos, artificiosos e fraudulentos, com a obtenção de vantagens indevidas das mais variadas naturezas, desde a obtenção de dinheiros em espécie, segurança privada custeada pelo dinheiro dos fiéis, favorecimento a familiares nos negócios com o presbitério, bem como com fundação por ele mantida. Restou cabalmente demonstrado que os ilícitos penais já vinham ocorrendo há muito, como demonstra, por exemplo, a carta em que o pastor tal relata irregularidades ainda nos idos de 2003. De igual modo, é insofismável que José Fulano confirmou que a cada mês, durante o período compreendido entre os anos de 2005 a 2011, emitiu notas frias. Colacionou também que esses benefícios não estavam necessariamente ligados à prestação de serviços ou a atos praticados em prol da ICM, constituindo vantagem oferecida aleatoriamente, podendo atestar que algumas pessoas recebiam até mesmo moradia, com todas as despesas custeadas com valores arrecadados pelo presbitério. Atesta que houve a aquisição pelo presbitério de veículo de passeio, até mesmo carros luxuosos, com a justificativa de uso em serviço. Veículos esses, entretanto, que permaneciam nas dependências do Manaim e eram usados aleatoriamente por membros da diretoria. Afirmou se recordar de um veículo Honda CR-V que nunca recebeu destinação a serviços específicos da igreja. E assim nós concluímos aqui os destaques desta peça de denúncia do Ministério Público. Bom, faça você mesmo a sua avaliação. Seria razoável que estas pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público em 2013 permanecessem exercendo funções de liderança na igreja durante o curso do processo? O que você acha? E ao final do curso do processo, sem que estas pessoas tenham uma sentença de absolvição, continua sendo razoável que elas permaneçam na direção da instituição? Faça a sua avaliação. Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!